Nós viemos até o Rio de Janeiro para poder fazer uma entrevista especial com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Presidente, primeiramente, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. Obrigado pela oportunidade, espero poder satisfazê-la. Presidente, a gente começa falando de economia. O brasileiro ele tem sofrido já há algum tempo com recessão, desemprego, falta de renda. Qual deve ser o seu carro-chefe para alavancar renda, emprego e a economia do país? Olha, a nossa equipe econômica trabalha com esse objetivo. Nós devemos desburocratizar muita coisa, desregulamentar, buscar parcerias com o mundo todo sem o viés ideológico. Ao atacar a questão da violência, o emprego vem atrás também, porque só no Rio de Janeiro, por exemplo, ano retrasado, 400 estabelecimentos comerciais fecharam na Barra da Tijuca, em parte por causa da violência. E tirar o Estado, né, do pé de quem produz, de quem empreende aqui no Brasil. O Estado tem que colaborar, tem que ajudar quem quer empregar e não fazer o contrário. Essa basicamente é o básico para a gente começar aqui a rever a questão de emprego. E nesse bojo está, por exemplo, o turismo. O turismo você pode ter 2 milhões de empregos se você tiver condições adequadas para atender não só quem faz o turismo interno, bem como quem vem de fora para cá. Não é admissível o Brasil não estar entre os 40 países que mais recebem turista no mundo, por exemplo. Agora, presidente, a questão da participação do Estado. Qual seria esse tipo de incentivo para poder gerar mais emprego? É o Estado não atrapalhar, né? O Estado não pode estar no pé do produtor, multando, regulamentando de forma excessiva, burocratizando. Esse é o grande papel do Estado, e deixar mais que o livre mercado decida as questões aqui dentro. E também ter menos participação de Brasília e deixar que os estados, através do que nós arrecadamos, possa implementar suas políticas de forma mais objetiva, sem aquele viés autoritário do Estado, como é feito ultimamente. Agora, a questão da reforma da Previdência. É possível a votação acontecer ainda esse ano? Existe já esse tipo de conversa? O senhor acredita que deve passar ainda esse ano a reforma da Previdência, que é um assunto ainda que gera também bastante discussão e polêmica? Olha, eu tenho experiência do que acontece depois das eleições. Há um desânimo em Brasília. O que eu vou tentar é aprovar alguma coisa na reforma da Previdência. Por isso, essa semana que vem, já estará instalado o nosso gabinete de transição e eu visitarei as autoridades competentes para buscar aprovar isso aqui. Não adianta você ter uma boa proposta de reforma previdenciária, você não vai passar na Câmara e no Senado. Queremos dar um passo, por menor que seja, mas dar um passo na reforma da Previdência que é necessária. E o que o senhor defende para essa reforma? Olha só, fala-se muito em 65 anos, você não pode generalizar isso daí. Tem certas atividades que nem aos 60 é compatível à aposentadoria. Nós devemos manter essas questões. Você vê a expectativa de vida do policial militar do Rio de Janeiro. Eu não tenho o valor exato aqui, mas está abaixo de 60 anos. Então não é justo você botar lá em cima isso daí. E o serviço público, por exemplo, nós devemos acabar com as incorporações. Depois de algum tempo, não são todos, mas alguns servidores incorporam os cargos de comissão que desempenhavam até aquele momento. Mas o grande passo, no meu entender, esse ano for possível, vamos passar para 61 anos o serviço público para o homem, 56 para a mulher, e majorar também o ano nas demais carreiras. Acredito que seja um bom começo para a gente entrar o ano que vem já tendo algo de concreto para nos ajudar na economia. O senhor mesmo acabou de falar, né, que os projetos passam até com dificuldade, às vezes no Congresso. O senhor teve quase 30 anos como deputado e o PSL conseguiu uma boa bancada, 52 deputados eleitos nessas eleições. Tem apoio, mas ainda não é a maioria. Como que deve ser a conversa do governo Bolsonaro com o Congresso, agora o senhor estando do outro lado dessa conversa? Há 2 anos, nós já vimos conversando com parlamentares buscando este apoio. Chegamos a ter um pouco mais de 120 parlamentares conosco. Na reta final, antes do primeiro turno, várias bancadas chegaram a nós com o propósito de não só apoiar na campanha, bem como apoiar nas propostas futuras, com a bancada do agronegócio, da agricultura familiar, evangélica, católica, da segurança, do turismo, entre outros. Então, nós pretendemos ter um pacote de medidas que atendam a todas as bancadas, de modo que, ao serem atendidas, o reflexo direto e positivo para a economia será, no meu entender, bastante curto.
Agora, presidente, falando sobre desarmamento, o senhor defende a posse de arma, o porte de arma. Como que pode ter as regras, o governo controlar também para que não seja uma medida desfavorável para a população? Como o governo pode ter controle disso? Pode ver, os Estados Unidos só não tem arma quem não quer. E lá o índice de violência é 7 vezes menor do que o nosso aqui. No período militar, 64 a 85, você poderia comprar uma arma na mesma e dar de presente para o teu pai, sem problema nenhum. A questão da arma, ninguém quer uma lei para jogar para cima e quem quiser pegar, pegou. Eu digo da posse de arma de fogo, o direito de você ter uma arma dentro de casa, a tua propriedade rural ou urbana. E nós devemos respeitar o referendo de 2005. Lá o povo decidiu por 2/3 pelo direito de comprar armas e munições com algumas regras. É isso que nós queremos restabelecer, pelo menos com arma de fogo dentro de casa. Caso não queira, ele vai ter paz dentro da sua residência. É isso que nós queremos no primeiro momento. E quais são essas regras? Olha, antecedentes criminais, residência fixa, exame psicológico, exame prático. Basicamente começaria por aí. E eu repito, é arma PT dentro da tua casa ou da sua propriedade rural. Presidente, sobre a questão da redução da maioridade penal para 16 anos. A gente tem uma realidade do sistema penitenciário aqui no Brasil que está superlotado. Como o senhor deve encontrar um ponto de equilíbrio, porque vão chegar novos presos para a situação que já se encontra no sistema penitenciário? Olha, a gente não pode ter pena do estuprador, do sequestrador, do homicida, porque o presídio está cheio. Né? O problema não. Eu não quero que ninguém sofra dentro do presídio, mas entre eles estar livre aqui fora, fazendo todo tipo de crime, e estar dentro de uma cadeia, mesmo que amontoado seja, que fique dentro da cadeia. Nós queremos buscar maneira de fazer com que os presos possam ser ressocializados. Eu sei que é difícil, temos problema financeiro e tem o problema também que o preso não quer. No que depender de mim também, vamos mudar a legislação de modo que a pena seja cumprida integralmente e a progressão de pena deixe de existir no Brasil. A questão do aborto. A igreja é contra qualquer tipo de aborto e hoje a lei ela permite o aborto em alguns casos. No seu governo, qual vai ser seu posicionamento sobre esse assunto? Olha, eu não vou tomar iniciativa tocante a isso. Tem um aborto no caso de risco de morte para a mãe, uma gravidez tubária. Eu perguntaria qual é a posição de uma gravidez tubária. Deixa o feto prosseguir o aborto? E diz a estatística que é quase 100% de chance de morte por parte da mãe. Tem a questão da anencefalia, que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal. E tem a questão do estupro também. Então, eu não pretendo tomar iniciativa tocante a isso. O compromisso que eu tenho é não deixar ampliar o aborto em hipótese alguma. Se alguém quiser tomar iniciativa tocante às outras questões, o governo se manterá isento até o momento que caiba uma decisão tua. Eu sou contra o aborto. Agora, essa questão, por exemplo, no risco de morte para a mãe, eu acho que é uma questão que fica difícil, né? Se não abortar uma gravidez tubária, a mãe vai morrer. Qual é a solução para isso aí? É deixar acontecer? Eu peço a Deus que me ilumine para tomar uma decisão tocante a isso, caso essa questão volte a ser discutida pelo plenário da Câmara e do Senado. Agora, presidente, sobre a questão da imigração. A gente vê toda a situação de venezuelanos vindo para o Brasil, eles buscam dignidade, vivenciam no país uma crise humanitária, econômica, social, política. E o governo, o estado de Roraima, fala que não tem condições para receber esses imigrantes. E também denuncia a falta do apoio do governo federal. Para o senhor, qual deve ser a melhor medida para acolher esses imigrantes? Se eu fosse presidente há 5, 6 anos, não teríamos chegado a esse ponto, porque teria tomado medidas contrárias à política de Chaves na época. Hoje em dia, você tem que acolher? Sim. Não pode deixar a responsabilidade totalmente sobre o governo de Roraima e sobre o governo de Pacaraima e Boa Vista. Agora, uma situação complicada. A nossa lei de imigração, no meu entender, eu trabalhei contra ela, mas fui vencido. Hoje em dia, chegar um navio com 10 mil pessoas dentro e desembarcar aqui no Porto do Rio, por exemplo, você tem que acolhê-los com mais direito até do que nós. Isso não é justo. O Brasil não pode ser um local onde qualquer um venha para cá e se intitule dono da situação. Vamos reconhecer a situação da Venezuela, estão fugindo da ditadura,
da fome e da violência. Mas o governo federal tem que tomar também medidas contra o governo Maduro e não apenas acolher e deixar, né, que se resolva as coisas naturalmente. Não resolve naturalmente, nós já temos uma série de problemas internos aqui, não temos como atender aos nossos e vamos procurar atender na medida possível os outros, mas que não se torne uma regra isso daí. Presidente, o seu governo começa no ano em que o Papa anunciou o Sínodo da Amazônia. E também, falando sobre a preservação do meio ambiente, tem a preocupação com a fusão dos ministérios do meio ambiente e da agricultura. Em que pé que está essa decisão do senhor referente a esse ministério? Vários ruralistas já estão achando que não é o caso a fusão, mas vou deixar bem claro, não vai haver diferença, porque quem vai nomear o ministro do meio ambiente vai ser eu. E não vai ser essas pessoas que tivemos, né, até o momento, transitando por lá, prestando um desserviço ao meio ambiente e um desserviço ao homem do campo. Questão da Amazônia. No Acordo do Clima, eu quero deixar bem claro, se tiver qualquer contrapartida para você continuar no Acordo do Clima, como por exemplo o AAA, Andes, Amazônia, Atlântico, um grande corredor ecológico, 136 milhões de hectares, sobre a cara do Rio Solimões e Amazonas. Isso passar a ser jurisdição do mundo e não nossa, não conte que meu apoio vai permanecer no Acordo do Clima. Agora, presidente, só para a gente encerrar, nós somos uma emissora católica e entre umas das notícias que veio à tona no período de campanha foi o fim de um feriado do dia 12 de outubro. Isso é verdade? Vai acontecer ou não vai? Fake news, mais uma mentira da esquerda, entre tantas e tantas outras. Me mostra um pedaço de papel, uma fala minha, uma imagem minha dizendo isso aí. Me acusaram de tudo, só não me chamaram do que eles são, corruptos. Então o feriado vai continuar existindo, em outubro, e é a nossa padroeira, eu sou católico e vamos respeitar as religiões. Quem embarcou nessa entrou em mais um fake news. Presidente, muito obrigada pela sua entrevista. Agora, só para encerrar, suas considerações finais. Muito obrigado a todos que votaram em mim. A quem não votou, dizer que também vamos governar para todos aqui no Brasil. Estamos no mesmo barco. Vamos buscar soluções de modo que o nosso Brasil alcance o lugar de destaque que ele merece no mundo e que a paz passe a reinar em nosso meio. Vamos juntos, estamos no mesmo barco. Esse Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Depende apenas da nossa união. Muito obrigada, presidente. Um bom governo para o senhor. Okay.